Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, ainda falando sobre o conclave que começou hoje para a escolha do novo Papa. São agora em Belo Horizonte, 12h39. A gente vai entrar agora numa expectativa e numa dinâmica da gente conversar sobre a importância do Papa no cenário internacional. Só que essa quarta-feira começou com diversos acontecimentos no mundo internacional que acabam impactando em todas as relações. Um deles foi o bombardeio feito pela Ucrânia, hoje a capital russa, Moscou, forçando o fechamento de aeroportos locais. O ataque ocorre às vésperas da grande comemoração pelos 80 anos da vitória soviética sobre os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. As imagens dos estragos desse bombardeio lá em Kiev estão na tela. Os festejos estão previstos para esta sexta-feira, com a presença, inclusive, do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do líder chinês Xi Jinping. Ambos estão a caminho da Rússia. Não se sabe ainda se haverá uma alteração de rota da comitiva brasileira rumo a Moscou. A delegação do país tinha previsão de pouso no Marrocos hoje às 10h30 da manhã, hora de Brasília, e embarque imediato para Moscou ao meio-dia. Hoje, de manhã, antes do início do conclave, os cardeais fizeram alguns pedidos especiais, né, Milena? Isso mesmo, eles pediram o fim da guerra, né, no mundo todo, que é esse pedido que nós temos. Esse conclave, né, que é o processo de escolher o novo Papa, começou hoje, e a escolha não impacta só a Igreja Católica, mas todo mundo. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o especialista em relações internacionais, Vladimir Feijó, que comenta também esse ataque que nós acabamos de ver. Professor Vladimir, boa tarde. Obrigado por o senhor estar aqui. Claro, vamos assistir juntos justamente o que esses cardeais falaram hoje, logo no início, né, da missa, eles fazendo um pedido especial ao mundo pela paz na Ucrânia e também no Oriente Médio. Vamos ver? Os cardeais da Igreja Católica fizeram nesta terça-feira um apelo à paz na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo, em sua reunião preparatória antes do conclave para a eleição do novo Papa. Em uma declaração divulgada pela Santa Sé, os religiosos fizeram um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem sem condições prévias nem mais demoras a paz tão longamente desejada pelos povos envolvidos e pelo mundo inteiro. Os apelos para acabar com os conflitos no mundo foram uma constante durante o pontificado do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos. Em sua última mensagem, por ocasião da tradicional bênção Urbi et Orbi na véspera da morte, o pontífice argentino denunciou a dramática e indigna crise humanitária em Gaza e pediu um cessar-fogo. Também apelou pela paz no Iêmen, Ucrânia e República Democrática do Congo. Nesta terça-feira, também foram anulados o Anel do Pescador e o selo de chumbo do Papa Francisco durante uma reunião da Congregação Geral dos Cardeais. Professor Feijó, a atuação do Papa como um agente mundial, ela é intrínseca ao próprio papel dele. Sempre teve. O próprio Padre Samuel falou aqui, né? Tratado de Tordesilhas, está falando lá do século XV, já tem um Papa definindo as coisas para o mundo. Só que isso ainda ficou ainda mais forte, principalmente depois de João Paulo II, processo de globalização e tudo isso. E aí, praticamente, nesse mundo globalizado, o Papa não tem como não se colocar nesses papéis e nesses lugares. O Papa Francisco operava muito nesse tempo. O que a gente pode esperar que o novo Papa opere de que sentido? De que forma? Orientado mesmo, seguindo, dando uma linha de seguimento ao do que o Francisco fez? Eu acredito que essa função de um Papa peregrino, que vai estar distante da Cúria Romana em parte do tempo, exatamente para se fazer presente em uma série de eventos regulares da Igreja, descentralizando tais encontros, mas também servindo de mediador
diante povos cristãos, católicos, que desejam a presença da igreja como líder espiritual, chamando ao bom senso líderes mundanos, líderes políticos, que fazem pregação em favor da violência. Então, eu acho muito difícil, mesmo um Papa eleito, que tenha sido carreirista, por assim dizer, e a opção do colegiado de cardeais de tentar estruturar melhor essa relação entre a estrutura tradicional de muito poder na cúria e a estrutura sinodal que o Papa Francisco quis trazer, não vai ter como fugir a essa função cada vez mais de viajar pelo mundo. Eu acho que João Paulo II foi o primeiro a não usar a coroa, a usar uma simbologia muito mais espiritual do que exclusivamente burocrática da igreja. Então, dificilmente, já que uma das funções é expandir a fé católica, a gente pode esperar de um próximo Papa seguir na mesma linha. Professor Feijó, só te interrompendo, esse momento é um momento muito importante, acaba o momento do juramento de cada um dos cardeais e neste momento as portas da Capela Sistina serão fechadas. Vai literalmente começar o conclave que vai escolher o novo Papa. Um momento histórico, né? Agora 12h45, hora do Brasil, 5h45, hora de Roma, porta sendo fechada neste momento. Agora começa de fato às 5h46, hora do Vaticano, hora de Roma, 12h46, hora de Brasília, começa o conclave que vai escolher o próximo Papa. Essas possibilidades que a gente tem no mundo para hoje, para esse novo pontífice que começa a ser escolhido a partir de agora, qual é o maior impacto que ele pode vir? A gente está vendo até Donald Trump se movimentando nos bastidores, tentando trabalhar com lobby para a possibilidade do primeiro Papa norte-americano. Qual que é o impacto disso tudo e como que esse Papa vai se posicionar no mundo com tantas coisas difíceis e diferentes? Sempre foi um papel muito complexo de administrar uma estrutura de igreja, mas também ser líder moral e espiritual, defender o dogma. Afinal, o mistério da fé, em parte, está representado por esses 2 milênios que a igreja representa, perdurou por diversas crises, teve, sim, pessoas que abusaram da estrutura e usaram ela para cunho pessoal, ou para desviar espiritualmente outras pessoas. A igreja se reorganizou, pediu perdão e segue pedindo perdão pelos desvios de pessoas, mas não da estrutura. E a gente não pode negar que o papado houve diferenças, lideranças da igreja, mas a igreja é muito grande, então começam nos párocos, sobem aos bispos, sobem aos cardeais as preocupações mundanas, mas a igreja tem a sua grande preocupação de levar a mensagem de paz, a mensagem de amor e seguir querendo ampliar a sua presença de liderança. Portanto, qualquer pressão política que venha de fora, imagino eu que o Colégio de Cardeais não vai se deixar ceder e vai preocupar especialmente pela unidade da igreja e, em especial, a tentativa muito forte dos últimos papados de fazer com que aqueles que cindiram da igreja voltem para a estrutura dessa que deveria ser, desde o início, a única igreja cristã. A gente está vendo as imagens aí da Praça São Pedro, já muitas pessoas presentes na Praça São Pedro, já nessa espera, e a gente sabe que esse movimento de peregrinos e de fiéis só vai aumentar ao passar do tempo. A gente viu agora, inclusive, peregrinos brasileiros, bandeiras do Brasil sempre colocadas. Bom lembrar que, né, o tamanho do rebanho católico no Brasil é grande demais, e a gente está vendo as imagens aí que estão sendo geradas agora pela Vatican News para a gente ao vivo, direto do Vaticano. É isso. E, Feijó, a gente queria saber, né? Hoje nós vemos uma dualidade aí com uma possível escolha entre papas, né, conservadores e progressistas. E eu queria saber um pouquinho de como essa escolha pode impactar o avanço da religião, né? Não só da religião católica, mas das outras também. A gente não pode levar essa divisão progressistas e conservadores no sentido do nosso mundo brasileiro. A gente tem que ver na perspectiva maior, que é da igreja. Os conservadores normalmente estão associados às críticas do Concílio do Vaticano II e às mudanças da liturgia
liturgia, enquanto que os progressistas estão preocupados com as transformações tecnológicas e também o que o Francisco de alguma forma representou, criando a pastoral da misericórdia. Então, enquanto conservadores insistem na aplicação rigorosa do dogma que afasta algumas pessoas, os progressistas chamam a atenção. Por que a gente vai seguir o dogma rigoroso se eu tenho compadres, diáconos, pessoas que se mostram arrependidas dos pecados, que se afastaram do dogma, mas agora querem voltar à igreja, mas não se sentiam acolhidos no passado? Então, os papas que desejam conversar com os divorciados, que desejam conversar com aqueles que, por algum desvio no passado, aceitaram ou praticaram aborto, pessoas que tiveram questões conflitantes internas e que agora se desejam, né, voltar à igreja e que querem ser acolhidos. Então é mais nesse sentido. Não acredito que a gente possa ter transformações brutais. Lembremos, mesmo Francisco estando associado a esse movimento progressista, foi eleito por um conclave majoritariamente composto de conservadores, percebendo que a igreja precisava alguma adaptação. Da mesma forma, o atual colegiado de cardeais vai levar isso em consideração. Lembrando que a maioria de 2/3 é necessário exatamente para garantir que haja conciliação às diferentes posições que a igreja deseja ter. Por mais que no Ocidente os conservadores estão voltando à igreja buscando a tradição e faça impressão, a igreja está presente também na África, está presente também na Ásia. E imaginar uma missa rezada em latim, sendo que esses povos não têm qualquer tradição linguística de vínculo, pode ser um retrocesso nessa tentativa de seguir ampliando aqueles que seguem a fé católica. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho agora e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o conclave. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia desta quarta-feira especial com o início do conclave que vai escolher o sucessor do Papa Francisco. Agora em Belo Horizonte, 12:54. A gente recebe aqui nos estúdios da Rede Catedral, da TV Horizonte, da Rádio América e também da Rádio Cultura, o professor Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais. O professor, antes de tudo, Miguel, a gente tem imagens aí do Vaticano, se a gente puder colocar para mostrar imagens na tela. Obrigado, nosso grande Miguel, né, o galã dos boleros, né? O cara é bonito, rapaz, é bonitão mesmo. Praça de São Pedro, né, mostrando já com um grande número de fiéis, e não era para ser diferente, muita gente na praça. O sol, um tempo muito bonito, um dia muito bonito, uma tarde muito bonita em Roma, né? Já se encaminhando para o fim da tarde, mas é bom que a gente lembrar que lá nós estamos num tempo de primavera, então os dias são um pouco mais longos, né? E a expectativa, professor Feijó, é de uma... A gente estava falando aqui, tudo é especulação, né? A gente não tem como ser engenheiro de obra pronta, né? Nem futurologista. Mas nesse mundo onde as decisões, onde tudo acontece numa velocidade muito maior, é até mesmo improvável a gente esperar um conclave que se arraste durante muito tempo. O senhor acredita que amanhã, talvez, a gente já possa estar aí celebrando a escolha do novo Papa? Se eu tivesse que apostar, sim, entre a segunda e a quarta votação é o que eu acredito. Então isso que ali no meio da tarde do Brasil. É o que eu aposto. Como foi Francisco. Assim como Francisco. Eu acho que a igreja tem essa sede de unidade, não podemos esquecer que é ano de jubileu, muitas pessoas estão em peregrinação, ou processo de peregrinação, e gostariam muito de vivenciar dentro da Itália a presença de um Papa. E, claro, o reviver da fé católica, que sempre vê na escolha de um Papa uma oportunidade de renascer em Cristo, e, de alguma forma, a Igreja vai ser responsável por isso. E outra coisa, o Colégio de Cardeais está se conhecendo, andaram conversando quais são as preocupações, e agora é apenas a identificação de que pessoa pode carregar essa imagem em nome de toda a Igreja. Lembrando, né, que o Papa Francisco foi mais um que trabalhou muito
muito pelo diálogo intercultural de ocidentais com outros segmentos, de cristãos com outros segmentos, e a igreja anda muito preocupada em seguir no caminho de acolher de volta grupos cristãos que no passado se cindiram, se separaram da igreja e desejam voltar. A gente abriu a minha fala, né, na sua abertura, o elemento de Rússia e Ucrânia, só para citar e confirmar para quem não sabe, os ortodoxos ucranianos já fazem parte da unidade da Igreja Católica e a pretensão é, em curto prazo, quem sabe fazer que os ortodoxos russos também venham para a Igreja Católica. Então, se espera de um Papa mandar essa mensagem de paz, de unidade e fraternidade entre todos eles. E essas lideranças estão em lados completamente opostos, né? Porque o líder da Igreja Russa declarou apoio, inclusive, aos ataques que foram feitos por Vladimir Putin, né? Exato. Então, a importância da unidade é exatamente mostrar isso. Como que pessoas, líderes de religião, deixam se voltar para assuntos mundanos e estimulam uma prática diferente da fala de Cristo e de todo o acordo que fez. A fraternidade, o amor ao próximo é muito importante. Falando justamente sobre, né, esses conflitos e os pedidos de paz, o olhar especial para as guerras foi um destaque do Papa Francisco, né? E eu queria saber se é possível já entender se os cardeais mais cotados teriam essa mesma sensibilidade, assim. Acredito que todos, entre os que são citados como mais cotados, têm responsabilidade da função peregrina de dar atenção ao conjunto da humanidade e do papel importante que a Igreja tem de servir de mediador dos conflitos. Afinal, os fiéis e os potenciais fiéis desejam viver em paz, desejam usufruir de todas as benesses e fugir, óbvio, do conflito. Então, a Igreja Católica segue tendo um conjunto de núncios apostólicos muito grande, são 182 países que têm representação contínua com a Igreja Católica e ela o faz porque quer exatamente estar presente e servir de mediadora para que as pessoas possam de fato vivenciar a promessa, né, de viver em paz e, portanto, o papel da Igreja é este também. Tem muito lobby, né, professor Feijó, de várias e várias partes. A gente falou do Donald Trump, né, que literalmente publicou nas redes sociais um lobby em favor de um Cardeal de Nova York, Cardeal de Nova York, em especial, né, de um Papa norte-americano, Estados Unidos que nunca teve um Papa. Também, nesse meio tempo, você tem lobby dos italianos para se retornar o papado para a Itália. Afinal de contas, isso nunca se aconteceu na história, pelo menos eu não me recordo em tanto tempo, você ter 3 papados seguidos de papas que não são italianos. Nós já tivemos... João Paulo II já tinha sido o primeiro papa em 400 ou 600 anos. Aí depois você vem Bento um alemão, né, e Francisco, um argentino. Dá para a gente pensar num papa periférico ou vamos voltar a um papa eurocentrista? Aí vai depender do que o Colégio de Cardeais está percebendo da Igreja. Essas questões de política interna e o que o Francisco quis fazer com os sínodos e, de alguma forma, escancarar certos acobertamentos de corrupção financeira, corrupção sexual, geraram certo clima de perseguição entre os carreiristas, que se sentiram, de alguma forma, espiados da culpa de toda a Igreja, como se fossem eles os exclusivamente. Então, se houver no Colégio de Cardeais a sensação de que é preciso apaziguar o clima dessa possível ruptura da Igreja, eu tenho quase que certeza que virá alguém da Cúria Romana, do carreirista que vem dentro da própria Itália. Porém, se a Igreja perceber que precisa seguir no caminho peregrino da pastoral da misericórdia, eu não excluo a possibilidade. Se cita muito um Papa filipino, se cita muito um Papa africano, e aí estaria nessa possibilidade. Um brasileiro? Acredito que não. Pelo menos as conversas que eu obtive indiretamente é de que latinos estão como mal vistos pela frouxidão burocrática que o Francisco adotou e isso causou muito desgaste interno dentro da Igreja. Professor Feijó, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, a gente agradece. A gente vai continuar todo esse processo estamos aí com todos os processos de cobertura do conclave. O Rede Notícia desta quarta-feira está ficando por aqui.
Na sequência da nossa programação tem o Bola na Rede, mas a gente vai estar ligado a qualquer momento. Pintando a fumacinha saindo da Capela Sistina, nós entramos com o Minuto Horizonte especial para acompanhar todos esses desdobramentos do conclave que acontece em Roma. E que o Espírito Santo esteja iluminando a cabeça, a mente e os corações de cada um dos cardeais. É a nossa esperança de que Deus está no controle de tudo e Ele é bom e a vontade dele prevalece para sempre.